Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já viu? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, e com toda a minha coração, pelos homens seja louvado, e nas estrelas firmaremos, pela paz dele louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, ora aqueles que agora felizes, ora aqueles que agora choram, ora aqueles que agora nascem, ora aqueles que agora morrem, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, que dá sentido à vida, é amar e louvar para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja meu Senhor, 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 louvado seja meu Senhor. É silêncio no meu coração.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos não começando, mas continuando uma caminhada que teve início 2 sábados atrás, lá no santuário, quando nós nos propusemos a nos jogar de cabeça na busca da nossa maior esperança, que é a santidade definitiva. E nada como a festa de um homem santo, para que nós reflitamos também sobre a nossa esperança definitiva, que é o céu. Mas para a gente pensar no céu, e para a gente crer e acreditar e ativamente nos colocarmos no caminho, nós precisamos perceber outras coisas aqui na terra que vão ser os sinais de nossa esperança no céu. E a primeira dessas coisas é o anúncio que Jesus faz de que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Esse próximo não se refere ao tempo, a proximidade temporal, mas se refere à proximidade física. Quando Jesus diz que o reino está próximo, ele não está falando de uma coisa que vai chegar lá no futuro e que já está pertinho, não. Ele está falando que o reino está próximo, está situado na nossa proximidade. Em outro lugar ele vai dizer: o reino de Deus está entre vós. E mais outra vez dirá: o reino de Deus está em vós, entre vós. Próximo, quer dizer, perto, entre vós e dentro de vós. Então, quando nós começamos a pensar na nossa esperança, que é o céu, a gente tem que ouvir primeiro esse chamado de Jesus. Porque a gente constrói algumas ideias que são assim muito fantasiosas sobre o reino de Deus. Alguém um dia colocou na nossa cabeça que o reino de Deus é um lugar. Alguém colocou na nossa cabeça que o reino de Deus é uma realidade para o depois desta vida que nós vivemos aqui. E Jesus vem dizer: não, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês. Então não é um lugar, o reino de Deus é uma situação. O reino de Deus é uma maneira de existirmos. O reino de Deus é uma maneira de nós estarmos juntos dentro do mundo. Santo Agostinho, ele interpreta a história de uma maneira muito simples. Ele diz que a história da humanidade
é o cenário onde duas situações acontecem. Uma situação que ele chama de cidade dos homens, que é regida pela lei do egoísmo e que, portanto, vai construindo um mundo de orgulho, de prepotência, de soberba, de divisões, de guerra, de violência, de vícios, de perdições, de desamores, de ódio, porque tudo isso é fruto do egoísmo. Ele chama a cidade dos homens. Esta situação em que as pessoas, as comunidades, as nações, as famílias escolhem viver na filosofia do egoísmo. E a outra situação ele chama de cidade de Deus, que é aquela situação em que as pessoas resolvem viver a partir da lei do amor, que é fonte então de comunhão, de participação, de solidariedade, de fraternidade, de inclusão, de respeito, de tolerância, de acolhida. Então, a história humana é um embate entre estas duas cidades, o reino dos homens e o reino de Deus, que é feito pelos homens e pelas mulheres que escolhem a proximidade da proposta de Jesus agora, perto, entre nós e dentro de nós. Então, quando nós falamos de nossa esperança é o céu, claro, é a última, o céu será a cereja do bolo, será o coroamento de nossa vivência em Deus, mas é aqui. Então, homens como São Benedito descobriram isso. Não é esperar o reino de Deus como um lugar para o qual a gente está indo. O reino de Deus é uma situação que nós estamos criando ou não, que nós estamos difundindo ou não, com a qual nós estamos colaborando ou nós estamos atrapalhando. Por isso, nesse ano santo da esperança, muitas vezes nós somos chamados a pensar uma série de coisas que nesse mundo tão incrivelmente maluco, sem juízo, inconsequente, onde a gente pode ver sinais de que o reino de Deus está próximo. E a nossa esperança não é só ir descobrindo e vendo onde está acontecendo uma civilização de amor, onde está acontecendo uma civilização onde a palavra de Deus é a lei e não as constituições e os códigos penais e os códigos civis e constitucionais. Quando a gente percebe ali, naquela situação, aquelas pessoas estão criando uma situação de reino de Deus, realmente ele está próximo de nós. Naquela outra situação, as pessoas estão criando uma situação de reino de Deus, então ele está próximo de nós. Ou nós vamos fabricando o reino de Deus, ou nós vamos destruindo o reino de Deus. Então Santo Agostinho entende que a vida é isso, é essa luta, esse embate entre a justiça e a injustiça, entre o ódio e o amor, entre o pecado e a graça, entre a divisão e a comunhão, entre a exclusão e a tolerância, e por aí vai. Se nós não descobrirmos que isso é o jeito que Jesus faz para que o reino de Deus, isto é, a cidade do amor divino, aconteça no meio de nós, nós estamos fora do reino de Deus.
Por isso a palavrinha, convertei-vos e crede no Evangelho. Estar na proximidade do reino de Deus exige de nós muitas mudanças. Exige de nós quebrar muitas coisas que são construídas em nós a partir da cidade dos homens. O egoísmo, o orgulho, a prepotência, o fanatismo, né, a polarização, isso tudo é fruto, né, da ambição humana. Então, para a gente realmente estar vivendo no reino de Deus, é preciso que a gente esteja diariamente quebrando essas forças do egoísmo e não nos aprisionando na cidade dos homens. Porque parece que ela é poderosa, parece que ela vai vencer, não é assim? Mas o mal tem mesmo essa cara de força, porque ele é feio. Tudo que é feio assusta, parece que vai vencer. Mas Santo Agostinho disse que Jesus ensinou de outra forma: coragem, eu venci o mundo. O reino de Deus venceu a cidade dos homens, o reino dos homens. E a nossa esperança é exatamente isso, porque aquele que vai construir a nossa vitória, ou a vitória do reino de Deus, não é um general, não é um comandante, não é um político, não é uma autoridade civil. Não, quem vai garantir a vitória é Ele, que fez da sua morte o sinal da nossa vitória. Por isso ressuscitou, para nos dizer: as coisas podem até parecer que vão destruir o homem, né? Parece que podemos até parecer que o ser humano vai destruir ele mesmo, ou o irmão, ou o próximo. Até parece que a fome vai vencer. Até parece que a guerra vai sair vitoriosa neste mundo contemporâneo. Mas Jesus está lá dizendo: onde parece que está a fragilidade, aí é que está a vitória. Então nós não podemos ter esperança no céu se nós não refazemos a esperança de que o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou, disse Jesus. Não há mais desculpas para que nós duvidemos da vitória do amor, do bem, da graça. Não há mais motivo. Deus já nos deu o sinal do extremo amor que venceu o mundo e continua vencendo o mundo, que é o ato de doação que Cristo faz da sua vida por esse mundo que nós vivemos. E nós nos perguntaríamos: será que a morte de Cristo foi em vão? Será que Deus brincou conosco? Ou nós podemos crer que pela morte e ressurreição de Jesus, o reino de Deus está entre nós, está próximo de nós, está dentro de nós? Então, caminhando nesses dias, né, na contemplação da vida do nosso tão querido São Benedito, a gente fica pensando como é que ele processou isso na vida dele. Foram tantas dificuldades para esse homem chegar onde chegou, né? Pessoa que nasceu numa família de escravos e que depois foi conquistando pelo seu modo de viver como pessoa livre, que sabia o que queria, como pessoa que absorvia a palavra de Deus desde jovenzinho. Ele foi fazendo que os patrões dos seus pais, que eram os senhores dos seus pais, fossem começando a pensar: esse menino tem um comportamento, parece de escravo. Ele não se rende aos
caprichos da nossa arrogância. E devagarinho, ali ele começou a criar um processo que de repente a família dele não era mais escrava. Seus pais foram declarados livres. Eles vieram da África para o sul da Itália, ali para Palermo, onde está o corpo de São Benedito. Mas eles já chegaram ali como homens livres, como cidadãos e cidadãs. Então nós cantamos assim: este é o reino chegando, a aurora nascendo, as coisas mudando. Só existe reino de Deus acontecendo quando as coisas estão mudando, em todos os âmbitos. Quando as coisas mudam na política a favor, não dos coitadinhos, dos ricos, né? Ah, mas não pode taxar os mais ricos, coitadinhos. Sabe, uma pessoa que ganha, o que nós consideramos pessoa rica? Aquele que tem uma renda por ano de mais de R$1 bilhão. Você sabe qual a alíquota de imposto de renda que essa gente paga? 0,01%, 1,5%. Você é professor, você é trabalhador, você é cidadão. Quando você paga de imposto de renda do seu salário? 27,5%. É justo isso? Deus compactua com isso? Então as pessoas, às vezes, da classe média, ficam defendendo: mas não pode. Sim que não pode. Porque quanto mais nós vamos isentando quem está mais embaixo, que são 99% dos brasileiros, atenuar para eles e forçar nesse 0,01% de ricos que não pagam nada, só ganham em cima do esforço daqueles que eles produzem lucros. Se nós começamos a dizer não coitadinhos, não, deixa os pobres continuar pagando, coitados também, né? Já estão acostumados a não ter nada. Isso não é o reino de Deus próximo a nós. Isso não é o reino de Deus chegando. Isso não é a aurora nascendo. Não é a vida de Deus. Então você olha para a política, tem que ver sinais de esperança. Você olha para a economia, tem que ver sinais de esperança. Tem que olhar para a educação e procurar sinais de esperança. Tem que olhar para a vida das famílias e procurar aí sinais de esperança. Tem que olhar para uma cidade e tentar encontrar sinais de esperança. Essa é a nossa tarefa. Esse ano da esperança existe para isso. Mas não há reino de Deus quando não há mudança. Convertei-vos, mudem tudo. Creio no Evangelho, que deve ser a lei, o critério para o reino de Deus acontecer. Então o que Jesus quer dizer é que sem pressa, mas aos pouquinhos, a humanidade vai ter que entender que ou ela se salva como raça humana, ou ela se acaba a si mesma no ódio, nas diferenças, na exploração, na corrupção, na mentira, na violência, na guerra, né? No tráfico, na irresponsabilidade das pessoas com elas mesmas e com os outros. Então, se não há conversão, não há presença no Evangelho. E São Benedito, no seu tempo, ele foi, como jovem, se preparando muito devagarinho para entender isso. E quando ele foi aceito na comunidade dos frades franciscanos, ali ele começou a fazer a sua revolução. Porque foi a presença dele que foi escancarando as portas do convento para que os frades pudessem enxergar os pobres lá fora.
para que eles pudessem se compadecer, para que eles não ficassem ali trancados, enxergando só a cor dos seus hábitos, o tom dos seus cantos religiosos, cheirando o incenso das suas liturgias, tudo muito bonito, mas abrindo as portas, bonito, fazer eles enxergarem lá os lugares lá fora, o fogo, o frio, o dor. E aí ele vai mudando a cara daquela comunidade de Babel. É o reino chegando, é o reino de Deus que vem próximo. Então, antes de nós termos compromisso com o céu, é preciso que a gente tenha compromisso com a terra, com a vida, com os irmãos, com a sociedade, com o mundo. É preciso converter-se e crer no Evangelho. Que São Benedito nos traga nesses dias, né, esta coragem de sentirmos que o reino de Deus está próximo. Não é coisa para mim, coisa para hoje. O tempo já se completou. Não dá mais para a gente fazer de conta que Jesus não veio, que Jesus não ensinou, que Jesus não sinalizou e marcou a humanidade com o poder do seu sangue. Não dá mais para pensar nisso, né? Nós estaríamos mentindo e rasgando a própria história. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo.